Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Uma boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Meu nome é Thiago Durão Pandini e apresentando o programa junto comigo a doutora Maria Tereza Marianelli. Ao vivão é assim, né, Maria Tereza? Quem sabe faz ao vivo. É na hora que o BO acontece. A gente está aqui, tem meia hora conversando, batendo papo, ajeita a câmera daqui e dali, mas na hora que entra... dá um probleminha técnico. Sempre um probleminha, faz mas parte. A gente resolve, fala a verdade. A gente resolve, exatamente. Hoje a bancada tá de peso, em duas feras. Nossa, eu tô ansiosa. Não é mesmo? Aham. É isso daqui. Isso daí, a gente vai falar sobre a OAB, tá? Você que tiver qualquer dúvida, pode mandar a pergunta. Temos aqui o doutor João Batista Dalla Piccola Sampaio, que é advogado, um super advogado. Eu tenho uma honra de tê-lo aqui conosco, mas daqui a pouco eu passo a palavra. E o doutor Pedro Lube Esperandio, gente boa, o rei do planejamento sucessório. Os dois vieram de Vitória para nos dar ar da graça aqui em Ares, Maria Tereza. É mole? Importante, tá com moral, é isso mesmo. Vamos lá, antes de passar a bola para os convidados, chamar a TV Sincope. Produção, vamos ver se o trânsito está igual quando eu cheguei aqui, né, Pedro? Complicado esse trânsito aí. Complicado, o negócio estava feio. Agora, continua, né? Continua. Continua, tá um tempo também meio chuvoso. Já deu um certo temporal pela tarde, acabou a internet. Acabou. Mas a internet está bem estável essa semana aqui em Linhares, tá né? péssima. Deu um bugzinho na segunda-feira, um bug São- longo. São todos operadoras ou só aquela mais famosa? Então, não sei. Eu só tenho aquela mais famosa. Eu também. Que tá mais morta que tudo. Ó, se tiver qualquer pergunta, fica à vontade, o telefone é 99808-3421. Linhares linda demais, infelizmente a gente não tem a outra câmera que pega exatamente na entrada de Linhares. Então dá para ver a cidade inteira iluminada, é uma coisa muito bonita, mas hoje por problema de internet a gente não vai conseguir mostrar. Pode voltar, isso daí. Vamos lá. Doutor João, uma honra tê-lo aqui conosco. A gente que já se conheceu anteriormente, gosto muito da sua pessoa e fiquei muito feliz quando aceitou o convite de estar aqui. Então, uma boa noite, que o bate-papo seja muito tranquilo, leve, igual o doutor é. Ok, é um prazer estar aqui com você, doutor Tiago, doutor Esperandio e doutora Ana Paula. Pedro Lube, meu querido amigo, gostou de Linhares? Gostei. Tenho retornado aqui, já tenho alguns dias fazendo alguns trabalhos e cada vez que retorno gosto mais. Cada vez que retorna ganha mais dinheiro, é assim, né? Opa, Por isso que gosta mais, né? Ajudando as pessoas. Ajudando isso aí. Não, Sim. nós advogados, a gente vive pelas pessoas, para a sociedade. De fato é para organizar, não deixar que vire um caos. Solucionando problemas. Isso aí, É a nossa função, né, Thiago? nossa função. Mas então, para a gente não perder, né, aquele início de programa, eu quero conhecer um pouco mais nossos convidados.
Então, vou começar pelo Dr. João Batista Dalla Piccola. Doutor, é um prazer tê-lo aqui conosco, um prazer te conhecer, né? A gente não se conhecia ainda. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua carreira. Como que é a sua trajetória pelo direito, né? Conta um pouco para o nosso telespectador a sua história. Isso aí, Maria Muito Tereza. bem, boa noite, né, a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui com vocês nessa cidade linda. Hoje eu tive a oportunidade de interagir com vários advogados de Linhares. Pura simpatia, uma cidade que não para de crescer, uma cidade planejada, linda, com metro quadrado caro, tá difícil Não mudar é? pra cá. Tem que fazer muito planejamento sucessório. Muito bem. Eu sou um dos 9 filhos de Dona Augusta Dalla Piccola e o meu pai é o Clério Sampaio. Sou nascido em Cariacica, Jardim América, primeiro advogado da família. Nós somos em 9 irmãos, 8 advogados. Aí vem esposas, cunhados, são muitos. Periquito, papai, tudo vira advogado. Tudo advogado. Tem jeito, não, é assim mesmo. Abandonaram as outras profissões, cursaram bacana. direito, são advogados brilhantes. Só que eles trabalham mais do que eu. É mesmo? Exato. São bons de trabalho. Muito bons. Isso daí. Seu irmão, inclusive, né, doutor, é o prefeito de Cariacica. É Cariacica? Cariacica tenho a honra de dizer que ele é meu irmão, é um querido, foi meu estagiário, me superou. É muito bacana quando você encontra com... Você vai numa audiência, você vê um juiz que foi seu estagiário, que vai te tratar de igual, como nós advogados somos todos iguais. Exatamente. Então vai um abraço aí pro Clério Sampaio, tá fazendo um trabalho muito bom à frente da Prefeitura de Cariacica. Trabalho maravilhoso. Eu estou trabalhando lá em Cariacica, né, como advogada, fazendo regularização fundiária, e eu te falo que é uma administração realmente muito séria e muito, muito efetiva. Realmente, Cariacica está em ótimas mãos. Parabéns. Bacana. Aproveito rapidinho também para mandar um abraço pro Dr. José Geraldo, comandante do esporte da OAB. Fera tá aqui com a gente no estúdio também. E o rei do esporte lá de Cariacica. Como é? O nome mesmo? João Vitor. João Vitor, ex-craque. Só não jogou no Galo, né? Passou até pelo Cruzeiro, pelo amor de Deus. Maravilha. Doutor Pedro, fala pra agora, gente também. Doutor Pedro, meu companheiro da Comissão de Direito Urbanístico, tá? Olha que beleza. Isso aí. Gladiamos aquela comissão. É Que verdade. bacana. Fala um pouquinho da sua Boa história. noite a todos que nos assistem. É prazer estar aqui contigo, doutor Tiago, doutor Dalla Piccola, Maria Tereza. Bom, eu vou me apresentar assim como Faustão faria, né? Sou filho do Marcos Esperandio, da doutora Vânia Lube. Sou um aprendiz de advogado, estou aí há 10 anos na carreira. Fui fazer faculdade em Viçosa, em Minas Gerais. Voltei para cá para fazer um mestrado na UFES, fui me capacitando. Fui me especializando na área de direito imobiliário, direito tributário. E hoje tenho escritório desde 2018. E hoje eu advogo muito voltado com a parte de planejamento sucessório, planejamento patrimonial, ajudando a dar soluções para esses patrimônios da família, transmitindo para os seus sucessores de uma maneira eficiente, de uma maneira mais organizada, evitando esses conflitos familiares. Bacana. A tarefa do colega, hoje em dia, está muito em voga. E eu vi no bate-papo que antecedeu que ele domina muito essa questão de planejamento sucessório. Muito bem. Completando a minha fala, eu advogo no campo do direito social, já fui advogado público, mas hoje me especializei e nosso escritório faz muito a área trabalhista, previdenciária, indenizatória e acidentária. Porque eu costumo dizer que o advogado está apto para qualquer campo do direito. Bacana, isso mesmo. Muito legal. O previdenciário bom, que não tem aquele negócio de ganhou e não levou, né? Na trabalhista a gente passa por essa situação. Às vezes você ganha e não leva. A empresa já está quebrada, deve um monte de funcionário. Agora no previdenciário não, a União paga. Funciona. Não é, doutor João? Verdade. Exato. Por isso você está com muito dinheiro no bolso. Merecido. Honorários, Tem que tá. honorários a gente recebe por honra, embora honra. também seja uma verba alimentar. Exatamente. E que volta e meia a gente tem que falar o óbvio de que o honorário tem que ser respeitado. Não é? Verdade. Tem que ser respeitado. Vamos lá, eu começo com o doutor João. Eu queria que falasse um pouco da evolução do sistema OAB, Ordem dos Advogados do Brasil.
É um tema interessante. Eu particularmente gosto muito de história, né? E a profissão de advogado, que para mim ela é, e no mundo todo, só no Brasil que se fala o curso de Direito, mas no mundo todo é escola de advocacia. E daí derivam todas as outras profissões. É a profissão mais antiga regulamentada no Brasil e é a profissão que, por mera graduação, já tem o título de doutor. Muito bem. Nós temos que, inicialmente, era o Instituto dos Advogados, que a OAB era um departamento, como se fosse uma corregedoria, que Getúlio Vargas transformou em Ordem dos Advogados do Brasil, que se tornou uma coisa boa, separando o estudo da fiscalização, que também assumiu um papel importante na sociedade. Toda a sociedade sabe o que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Sabe que tem os conselhos de medicina, de contabilidade e por aí afora, mas a Ordem dos Advogados do Brasil, dela a sociedade espera muito. Muito bem. E o sistema OAB, eu nesses meus 45 anos, seja como estagiário, seja como advogado, eu pude observar que o sistema vem evoluindo, mas evolui com bons dirigentes, mas também com exigência da categoria. A categoria de advogado, ela é uma categoria muito consciente, então ela exige a cada eleição que as promessas sejam cumpridas. Então passaram-se aqui, vamos tomar o nosso exemplo da OAB estadual, passaram os últimos presidentes, por exemplo, posso citar Agezano da Costa Pereira, antes teve José Inácio Ferreira, o Homero Mafra ficou por 3 mandatos. Genelu. Dr. Genelu também foi muito importante. Inclusive teve lá no escritório semana passada, um grande abraço. Ele exerceu um mandato único, porque ele tem a advocacia dele para cuidar, mas ele deixou grande contribuição para a advocacia. E por último, agora nós temos o presidente Risch, que está no 2º mandato. E esse ano nós temos eleição para a OAB, eleição para o 5º Constitucional e eleição municipal. Prefeito e vereador. Então eu concluo dizendo que o sistema OAB evoluiu, mas merece evoluir ainda mais, sempre tem demanda, porque a população precisa da OAB e nós, advogados, precisamos também. Doutor Pedro, você que não é mais jovem advogado, nem tão jovem, 10 anos aí na pega, percebeu uma evolução aí do sistema da OAB, nesse período principalmente, de advocacia? A gente percebe essa evolução sim, da OAB, enquanto instituição, enquanto representatividade dos advogados. A gente vê uma interiorização da OAB, criação de subseções, então a OAB está mais próximo do advogado também do interior, então a gente percebe isso. Questão também de infraestrutura, a gente enxerga muito isso no nosso dia a dia. Agora, eu concordo também que ela precisa ter muita coisa ainda para evoluir. A gente precisa aí de pessoas à frente na ordem dos advogados, pessoas com capacidade, pessoas para além do notório saber jurídico, da conduta ilibada, pessoas que realmente têm autoridade, que possam fazer essa intermediação, esse diálogo com as instituições, com as autoridades, para possibilitar essa defesa das prerrogativas da advocacia. Bacana, é isso mesmo, né, Maria Tereza? É isso mesmo. Uma OAB forte, ela é benéfica a toda a sociedade, porque nós estamos aqui na função que desempenhamos, se não para representar o cidadão. Exatamente. Né? Então, assim, a gente fala muito isso, né, Tiago, que a nossa profissão, a gente tem que estar cada vez mais próximo do cidadão, falando a mesma linguagem, que é isso que a gente faz aqui nessa bancada toda quinta-feira. Então, uma dedicação. E eu falo que o advogado que se dedica ao OAB, como a gente se dedica às comissões, muitas vezes a gente está ali, é a função que a gente tem que ter para as futuras gerações, os novos advogados, e é o fortalecimento da nossa classe. Né? Então é muito importante. Exatamente. Aproveitar até falando do fortalecimento, aí a gente já disse da nossa 3ª subseção, que é Linhares, Soretama e Rio Bananal, vai ter um evento, doutor João, doutor Pedro, dia 16 de maio,
tá? Relacionado à Comissão de Direito Imobiliário, às 9h30 da manhã. 9 horas. 9 horas? Às 9 horas. Então não pode chegar atrasado, né, Maria Tereza? Não pode chegar atrasado. Eu já ia chegar às 9h50. Agora, às 9 horas da manhã, e vai ser um evento de fato muito bacana, que vai reunir advogados de Vitória, da Grande Vitória, aqui de Linhares, Rio Bananal, Soretama, para falar de direito imobiliário, que repercute não só na classe advocatícia, mas em toda a sociedade. Eu acho que vai ser uma grande apresentação de uma... nós temos comissões temáticas, mas a Comissão de Direito Imobiliário ela foi emblemática na estadual, e eu acho que ela vai ser emblemática aqui também, porque como... Vou me reportar ao Alencar Ferrugini, ele fala, imobiliário é tudo. A gente acaba abarcando... Esse slogan dele pegou legal. Né? Pegou legal. O doutor Alencar, a gente acaba... trabalho, estando em nos vários saberes do direito por causa da questão patrimonial. E a gente consegue estar próximo também à sociedade. Então, eu acho que uma comissão, a função dela, né, além de desenvolver estudos, ser um órgão consultivo ali, né, da própria OAB, é fazer esse diálogo, né, dos setores, com o setor público, com o judiciário, com o próprio Ministério Público. Então a gente vai levar essas demandas todas, né? Eu acho muito bacana. E como o doutor, com a experiência que tem, principalmente na advocacia, como é importante esse diálogo, né, doutor João? O tete-a-tete, o diálogo não pode ser substituído nunca. Nunca. Nem mesmo pela cada vez mais importante inteligência artificial. Exatamente. Inclusive aqui em Linhares, hoje eu visitei diversos escritórios para sentir um termômetro da advocacia. Por último, eu conversei com o doutor Cleilton. Gente boa. E ele me impressionou com o conhecimento dele da inteligência artificial. Porém, ele no tete-a-tete é melhor ainda. Exatamente, doutor João. Cleilton é um cara muito simpático, um bom advogado e especialista no direito de inteligência artificial. Sabe tudo, um pouquinho que eu fiquei lá esses dias, meia hora, o ChatGPT, que é o Betão que ele criou, que é o mais... Então, assim, pra gente também é sempre um motivo de orgulho, quando colegas vão se destacando, não é mesmo? E é isso, e a advocacia tem que evoluir. Isso aí. E a OAB também, pelo amor de Deus. Tem muita coisa arcaica, que a gente não pode prejudicar o profissional em relação a regras que não se atualizam. Vamos lá, chamar um intervalo. Quando é bom, o bate-papo passa rápido, tá? Vocês acham que 1 hora é demorado, mas não é não. Passa, é um tapa que a gente nem vê. Fique aí, se tiver qualquer dúvida, é só mandar. 1 minutinho, já voltamos. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Tema de hoje, OAB em pauta, ou seja, é o órgão, é a instituição mais importante desse país em pauta. Sim, isso aí. E nós terminamos o último bloco falando de inteligência artificial. Falando da OAB... Será, Tiago, que a inteligência artificial vem para substituir o advogado? E aí, vamos... Quem quer começar nesse tema nebuloso? Esse é um tema bem nebuloso, bem controvertido. Eu diria que eu não sou nem um entusiasta, nem um cético, um negacionista. A inteligência artificial é um dado da realidade. Ela está aí, os tribunais mesmo já utilizam, né, já utilizam para fins de triagem, para fins de exames de admissibilidade. Então o advogado precisa, assim como qualquer outra carreira, acredito, precisa estar atento a esse tipo de ferramenta. E ela tem grande serventia. Eu particularmente utilizo em algumas demandas, em algumas situações, para gerar relatórios, para gerar análise de precedentes. Por vezes ela consegue fazer um compilado interessante. É lógico, vai depender do profissional ali para fazer uma filtragem, para organizar aquilo ali, ver aquilo que realmente faz sentido, que vai ser interessante para aquela sua postulação, mas não dá para o advogado hoje em dia simplesmente se esquecer ou escantear a inteligência artificial. Ela está aí e a gente precisa saber dominá-la, saber utilizar. E aí, doutor João? Para mim, que sou um advogado mais antigo, eu te falo que é um desafio que eu estou vencendo cada vez mais,
mas eu também trabalho com jovens ao meu lado. Então eu estou vencendo essa dificuldade, estou cada vez mais inteirado da inteligência artificial, mas ciente que a profissão de advogado, que é, como eu disse anteriormente, é a mais antiga regulamentada no Brasil, ela também é uma das profissões mais antigas da humanidade. E já aparece na Bíblia a figura do... Você pode observar que mesmo Deus foi advogado de Jó. Que o próprio Jesus Cristo foi advogado da Madalena. Então a profissão do advogado ela vai existir para sempre, porque as relações interpessoais dependem do exercício da advocacia, e o advogado é aquele que se coloca no lugar da pessoa. Sim. Mas então que venha a inteligência artificial, que venha o processo eletrônico, que são coisas boas que vão se aperfeiçoando, mas que permaneça o advogado. Isso aí. Exatamente. Eu confesso, né, eu tenho 20 anos de advocacia e eu confesso que eu também tenho muita dificuldade com esses novos instrumentos. Eu não me digitalizei, eu sou bem analógica ainda, né, Tiago? Não, mas a gente vai vencendo aos poucos, até mesmo porque também Sim. não pode se afobar. Não. Mas, ao mesmo tempo, como o doutor Pedro falou, o doutor João, nós temos que estar atentos. Caso Sim. contrário, a gente acaba ficando aquela máquina de escrever e a turma jovem atropela. Atropela sem dó nem piedade, com todo o merecimento possível. Então, assim, de fato, a inteligência artificial não vem para substituir o advogado. Não, tenho certeza. E aí, como bem disse o doutor João, o advogado vai existir para sempre. E quanto mais a sociedade fique formada, mais necessita do advogado. Então a inteligência artificial vem para complementar no final das contas e de maneira muito efetiva. Muito efetiva. Parabéns. Eu acho que a inteligência artificial ela faz aquele trabalho que a gente fazia o grosso, né? Mas o trabalho fino do advogado, aquele olhar, a técnica, ela não vai conseguir ser substituída. A técnica fina de análise dos pormenores de cada caso, né? Aquilo ali eu acho que é insubstituível. Nicholas Buchmann fala, olho no olho, isso daí não tem nada que substitui. Isso é o que passa confiança, credibilidade e que faz você se destacar no mercado. Sim. Doutor João, vamos falar um pouquinho sobre assistência judiciária. Esse tema é muito judiciária gratuita, esse tema é muito importante porque a nossa missão é levar informação de qualidade para a sociedade que nos assiste, que acredita em tudo que a gente passa aqui e é sempre com muita responsabilidade de fato. Então esse tema impacta na vida de todo mundo. Claro. Não é mesmo? Exato. É um tema que eu conheço bastante. Fica à vontade. A assistência judiciária, ela é prestada no Brasil pela Defensoria Pública, no processo criminal e civil em geral, pelos sindicatos, nos processos trabalhistas, está estruturada em Defensoria Pública estadual, federal e municipal e algumas prefeituras. Muito bem, mas ela também pode e é muito exercida pelo próprio advogado particular, que exerce a função do munus público, só podendo cobrar ao final, sobrevindo condições, que é cobrando na modalidade de contrato de risco. Muito bem, você não pode me pagar hoje, mas quando você recebe o processo 100, 200, 300 mil, aí você vai ter condições de me pagar. E eu só vou poder te cobrar se você ganhar ação. Isso está disciplinado no Estatuto do Advogado e nas resoluções da Ordem do Advogado do Brasil, que tem competência para isso. Bacana. Doutor João, judiciário. Doutor Pedro, doutor João está aqui, doutor Pedro, assistência judiciária gratuita. Um tema que a gente lida todos os dias. Todos os dias. Verdade. A assistência judiciária gratuita, ela é uma ferramenta também importantíssima para que o cidadão, aquele que não tem condições, que tem poucos recursos, possa também ter acesso ao sistema de justiça, possa também ter os seus conflitos, os seus problemas resolvidos pelo Poder Judiciário.
Então, só que hoje a gente vive um dilema muito grande no judiciário, pelo menos é o que eu venho enxergando aqui na minha área de atuação. A dificuldade de nós encontrarmos critérios objetivos para esse deferimento da gratuidade, ou seja, quem é que pode acessar ao judiciário sem o custeio da taxa judiciária, sem necessidade desse pagamento dessas custas processuais. E o judiciário tem essa dificuldade, né, de fazer o enfrentamento caso a caso. Às vezes, situações parecidas tomam decisões diversas. Por vezes, alguém que realmente está precisa ter aquela demanda apreciada pelo judiciário, por vezes não consegue por esbarrar nessa limitação, por essas custas que o nosso judiciário é muito caro, né? É muito caro e é uma pena. A gente que milita vê, muitas vezes a pessoa não tem condições nenhuma de arcar com as custas iniciais, com honorários da outra parte, num caso de um insucesso ali dentro da demanda. E você tem que ficar recorrendo para mostrar o óbvio. E muitas vezes. Então, de fato, faltam critérios objetivos, até mesmo para o profissional do direito demonstrar ali para o seu cliente, olha, pode entrar que você não vai precisar arcar. Porque se a gente fica nessa incerteza, doutor João, o advogado também é muito prejudicado, que ele faz o trabalho, entra com a demanda, pede a justiça gratuita, não é deferido, você tem que desistir. Você tem que desistir. Então, seu trabalho foi completamente em vão, a pessoa ficou sem o direito de acesso à justiça, que é garantido constitucionalmente, e é uma demanda que fica ali ao léu, não tem o que fazer, muitas vezes você recorre também, ninguém nem vê direito. É verdade. Essa é a realidade. É preciso de um olhar do legislativo sobre isso. O legislador, né? O DPVAT, eles legislam rapidinho. Agora, algo que é necessário para a sociedade, que a gente vê essa dificuldade todos os dias, aí fica na mão do Poder Judiciário, que tem que decidir, não é mesmo? Não está errado, mas faltam critérios objetivos. Isso aí. Eu concordo com você. Não é mesmo? Com certeza. Vamos lá, Maria Tereza. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o atendimento do advogado. Como que vocês veem, né, como tem sido o atendimento do advogado nos tribunais? Como a gente tem sido tratado? Como que você vê isso, doutor João? Eu sempre sou bem tratado, mas eu já sou advogado há muitos anos. Eu penso que o atendimento pode ser melhorado. Por exemplo, tem várias plataformas e agora mesmo já temos abertas a vaga do 5º Constitucional, que é onde se estima que muitos advogados vão concorrer, e uma das plataformas talvez sejam essa, que a categoria na hora de votar, para indicar, ela possa exigir compromisso de atendimento, porque você tem a questão do atendimento ao advogado para despachar processos, você tem a questão do advogado do interior, que merece um olhar melhor do judiciário, uma preferência nos julgamentos, na minha modesta opinião. Também, talvez, uma ampliação na Justiça do Trabalho, já há essa preferência no julgamento e na federal. E a Justiça Comum, ela vem evoluindo também porque a Justiça Comum ela tem mais dificuldade na parte financeira de implementar mais servidores, e tem essas dificuldades aí, mas você vê magistrados, na sua grande maioria, bem intencionados. Porém, eu tenho ouvido que você pode ampliar esse atendimento, você pode, por exemplo, Linhares, aqui é considerado interior do estado, muito embora seja uma cidade vibrante. Se você sai daqui, vai a Vitória para fazer sustentação oral, você vai gastar... Hoje eu vim aqui, mas eu saí 4 horas da manhã de Vitória. Então eu vim em 1h50. Mas você vai gastar 3 horas para ir, 3, 4 horas para voltar. Então é razoável que você tenha preferência. Eu acho que eu, como advogado, mesmo que o regimento do tribunal não preveja, eu solicitaria preferência. Bacana. Eu solicitaria preferência aos colegas e ao desembargador.
E eu acho que seria uma questão de justiça. Mas o atendimento é uma coisa que tem que estar em permanente conversa na evolução do sistema OAB, com o judiciário, com os diretores do fórum e com os desembargadores. Porque, em sua grande maioria, eles estão bem intencionados e querendo ajudar, mas precisa que a gente provoque isso. Não é mesmo, doutor Esperandio? Não, eu compactuo com a sua visão. Eu nunca tive nenhum tipo de problema, nenhum tipo de impedimento para acessar os desembargadores, para esse tipo de atendimento em outros tribunais. Agora, meu escritório fica localizado em Vitória, então eu, de fato, tenho uma facilidade de acesso, uma facilidade de deslocamento. A realidade pode ser diferente com esses advogados que estão no interior. Então, eu entendo dessa forma também. Acho que o advogado do interior poderia ter uma preferência, uma certa prerrogativa para poder, de alguma forma, compensar essa dificuldade que ele tem geográfica, né, para acessar esse tribunal. Muitas vezes até mesmo utilizando a tecnologia. Sim. Exato. Despachar por videoconferência. Exato. Para você ver, você resolve a vida de todo mundo. Videoconferência, abriu ali o link, fala o que você necessita, o julgador está ali do outro lado analisando, pode fazer os apontamentos à vontade, etc. Acabou. Exato. Não precisa se deslocar, porque às vezes você desloca tanto para uma conversa de 5 minutos. Exato. Que, não é? Então, assim, fica a dica e, de fato, a gente está sempre em evolução. Então, ou a OAB lutar pelo atendimento telepresencial, aquela telepresencial, para que você faça isso. sustentação oral telepresencial. É algo que ainda está muito embrionário no nosso tribunal, né? Mas vai evoluir. Essas ferramentas, essa interlocução com servidores para despacho, né? Então, poderia ainda implementar um pouco mais. Acho que isso sim está faltando no nosso tribunal. Só para finalizar esse bloco, doutor Pedro, fala rapidinho para o telespectador, que às vezes a gente vai mencionando, eu me recordei aqui, o que é quinto constitucional, que a gente mencionou aqui. O que significa? Os tribunais, eles são formados por magistrados de carreira, e 1/5 da formação desses desembargadores vai ser formado, metade desse 1/5 por advogados, outra metade por promotores, por membros do Ministério Público. Estou correto, doutor João? Exato. E aí, esse ano, esse quinto constitucional, a vaga é da advocacia. Exato. Bacana. O tribunal tem 30 desembargadores, 24 juízes de carreira, 3 membros do Ministério Público e 3 membros da categoria do advogado. Legal. O último, inclusive, foi o doutor Rafael Câmara. Nomeado foi o doutor Rafael Câmara. Isso, que veio agora, pelo quinto constitucional, pelo OAB. Diante da aposentadoria do desembargador Aníbal, vai ser aberta a vaga e, pelo visto, esse processo vai ser todo esse ano. Bacana isso aí. Primeiro, a categoria vai poder votar em até 12 nomes. Então, os próprios advogados votam em até 12 nomes. Você, pode chamar de você. Lógico. Né? Aqui de Linhares, você vai acessar o seu computador, a OAB vai te dar um link, você vai poder votar em 12 nomes, em até 12 nomes, dentro dos inscritos, e essa lista vai para o Conselho da Ordem, o Conselho da Ordem vai escolher 6 nomes, manda para o tribunal a lista sêxtupla, o tribunal faz a lista tríplice, manda para o governador e ele escolhe o candidato indicado que vai compor o colegiado. Tá explicado. A gente passa rápido, não é? Muito rápido. Passa rápido, é um foguete. Inclusive, mandar um abraço agora pro meu amigo Eurico Miranda, que está aqui no estúdio. Não é suspensório. O suspensório e tudo. Vamos lá, a gente vai pro intervalo, é um minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo, das 6 à 5ª da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Como eu já disse, o tema de hoje é relacionado ao OAB em pauta, ou seja, a instituição mais importante desse país em pauta, e isso é gratificante. Então, rapidinho, antes da gente ir para uma pergunta bacana que a Maria Tereza tem, chegou uma outra perguntando o seguinte... Carlos Jacques Mazei.
Doutor Jackson, seu sogro? Meu sogro. Aí, viu? Doutor Querido. Jackson, um grande abraço, meu querido. E tem um Carlos aqui na frente, eu não estou habituado com Carlos. Vamos lá. Vou falar para você, doutor Pedro, pode confiar de olhos fechados e fazer uma petição ou uma defesa por inteligência artificial. Só faço um parênteses que teve uma decisão de um juiz que ele colocou uma jurisprudência inexistente produzida pela inteligência artificial e hoje ele responde no Conselho Nacional de Justiça. Olha, Thiago, de forma alguma, eu não recomendaria. A gente tem que entender que até que o advogado ele responde civilmente, ou seja, o advogado ele responde naquelas situações de culpa, né, por negligência, por imperícia. Então, você confiar de olhos fechados na inteligência artificial sem fazer uma triagem, sem fazer um exame analítico daquilo que você está postulando, eu acho muito complicado. E teve alguns casos, já nós temos ciência de alguns casos aí de advogado que citou jurisprudência precedente que na verdade não existia, juízes, né, também que cuidam de sentença. Então ele tem que tomar muito cuidado com isso. É aquele negócio lá de criança, né, doutor João? Você põe a mão no fogo por quem? Você vai botar para inteligência artificial? Às vezes você não põe nem para familiar. Como é que você vai botar para inteligência artificial? Eu leio tudo antes de assinar. Tem que ser, né? Tem que ler, não tem condição. Acima de tudo é o nosso nome. Nosso nome. Então, Nosso nome, nossa credibilidade, tudo em jogo. Vamos lá, Maria Tereza. É isso aí, então. Agora eu quero saber o seguinte. Faculdade de Direito é o que mais tem hoje, né? Proliferou absurdamente. Consequentemente, muita gente passa no exame da ordem. Como fica a colocação, né, desses novos advogados no mercado de trabalho? As novas áreas, existe um mercado de trabalho para que essas pessoas se coloquem, tá? Como todo mundo fala, não, a carreira já está superlotada, a advocacia está ficando sucateada. Isso é verdade? Eu não acredito muito, não. Eu acho que sempre tem espaço para gente. O que vocês acham? Eu vou te dizer o seguinte. Quando eu fiz vestibular para Direito, foi no final de 79. Tinha esse mesmo discurso. É mesmo? Exato. Que a advocacia já estava inchada. Tanto que quando eu fui fazer o vestibular, eu fui pedir o subreitor acadêmico Penedo para me liberar da taxa, porque eu não tinha condições de pagar. Aí ele falou, você quer fazer o quê, meu filho? Eu falei, eu quero fazer vestibular para agronomia. Ele falou, você não pode pagar nem a taxa, como é que você escolhe outro curso? E tinha tido uma palestra no Colégio Passionista em Jardim América, onde eu estudava, onde ficou claro que o curso de Direito, ele tinha penetração e concorrência nas outras áreas dos direitos sociais e de áreas humanas. Muito bem. Então, você se forma em Direito e você pode optar inicialmente pelas carreiras tradicionais. Defensor público, advogado, fazer concurso para cartório, você tem cargos administrativos também e do direito administrativo no poder público estadual, municipal, federal. E tem aquelas tarefas, nós já citamos a questão do 5º Constitucional, tem vagas para advogados Tribunal de Contas, nos outros conselhos, e cada dia mais eu tropeço com advogado nos demais campos das atividades que você nem imaginava que o advogado poderia participar. Eu acho que a advocacia é a profissão que mais se reinventa no mundo. Com certeza. E aí, doutor Pedro? Não, isso também é um dado da realidade. Nós somos, acho que, pelo último levantamento que eu tomei ciência, não me perguntem a fonte, mas acredito que nós somos já quase 1,5 milhão de advogados no Brasil. Sou idiota. Então, Lula. então, alocar todas essas pessoas no campo jurídico não é uma tarefa fácil. Eu acredito sim que há mercado para os bons profissionais, para aqueles que se capacitam, para aqueles que vão buscar, de fato, solucionar verdadeiros problemas, ajudar as pessoas, para aqueles que estão cooperando de alguma forma com a sociedade. Eu acredito que eles podem sim se estabelecer. Agora, é difícil, são muitas universidades.
E eu acho que o espaço mesmo, para você conseguir enriquecer nessa advocacia, você precisa estar se destacando de alguma forma, encontrando bons nichos de atuação. Tem que advogar em alto nível. Não tem espaço. Completou bem, doutor Pedro. Não é? Parabéns. E é isso Por aí. mesmo. Não, e não tem espaço hoje para meio advogado, para pessoa que não quer levar muito a sério e acha que é só se formar que está tudo garantido. Mas, como diz bem o doutor João, isso é desde 79 essa conversa. Exato. E até hoje a advocacia está aí, é punjante, oportunidades para milhares de profissionais, um monte se destacando, um monte desistindo, faz parte, toda profissão é assim. Exato. Mas você falou que atua em nichos de mercado. Começa com o doutor João. Doutor João, fala um nicho bacana que você, hoje, seu filho se formando em direito, você falaria, filho, segue nessa área, uma área boa, tem oportunidade. Olha, eu costumo dizer que o advogado realmente está preparado para atuar em qualquer área do direito. Se eu fui advogado criminal a vida inteira, eu posso, tudo aquele arcabouço jurídico que eu aprendi, eu rapidamente posso me preparar para ser um advogado civil, me especializando e me preparando. Então, eu digo, um berço geral da advocacia é a área que eu atuo, que é o campo do direito social, que é a área onde mais tem advogado. Mas você pega uma área nova, como o doutor Pedro está atuando, que é o direito sucessório, com essas novidades, quer dizer, ele se preparou. Então o que eu digo é que o advogado novo, ele tem que ir sentindo, ele não escolhe a especialização. A especialização, o cliente é que escolhe para onde o advogado vai. Tem cliente, ele está ali para trabalhar. Ele já sai preparado. Cursou a faculdade, não é fácil, passou num corredor da morte, que é o exame de ordem, ele está preparado. Surge uma causa, ele vai estudando dentro daquela causa. E dentro do possível, ele se especializa onde o coração dele deseja que ele deve ir. Não é, doutor Pedro? Eu vou citar 2 nichos aqui que me apetecem bastante. Primeiro, planejamento sucessório, planejamento patrimonial. É algo que é um tema que já está em voga, já conversa no legislativo para aumentar, por exemplo, o imposto na transmissão da herança, o ITCMD. Portanto, a gente está vivendo uma espécie de Black Friday do planejamento sucessório. Então, a gente está num momento aqui, uma oportunidade muito interessante para esse tipo de atuação. E também gosto muito da área imobiliária, dos negócios imobiliários. E nesse nicho, assim, o leque é muito grande. Você pode tratar não só de compra e venda, aluguel, mas também outras áreas mais interessantes, como, por exemplo, a securitização de créditos imobiliários, trabalhar com CRIs, enfim. São áreas que são poucos exploradas, oceanos azul para essa advocacia que está crescendo, que está começando, pode ser uma boa área de atuação. Ou seja, que não faltam são oportunidades. Com certeza. Não é, Maria Tereza? Que isso é verdade mesmo. E eu acho que a tendência, né, do novo advogado é a multidisciplinariedade, né? Então, trabalhar realmente em grandes equipes. É o que eu faço hoje, né? Eu trabalho muito mais na área extrajudicial do que no judicial, mas a gente vê que há necessidade do advogado hoje trabalhando com outros profissionais. E eu vejo algumas faculdades de direito já preparando o advogado para isso. Eu, quando formei na PUC Minas, 5 anos Coração atrás. Caiu 5 anos atrás. A gente já tinha esses núcleos, né, de políticas públicas, núcleos multidisciplinares para a colocação do advogado. Eu acho que é um caminho que é sem voltas. Isso aí. Bacana. A gente vai chegando ao final, infelizmente. Infelizmente. Uma hora que muito parece rápido. 10 minutos, não é? De tão rápido que vai. Então, eu agradeço imensamente, doutor João. Inclusive, pode ficar à vontade para fazer as considerações finais, mandar um abraço para os 9 irmãos irmãs. Fica à vontade, doutor João. Inclusive, mandando um recado para a advocacia como um todo, que está ralando diariamente em prol da sociedade. Eu mando aqui um abraço para toda a advocacia capixaba, em especial para o jovem advogado, que ele tenha esperança no futuro. E vai aqui um grande abraço desse advogado que está há 4 décadas
lutando, vencendo obstáculos e com muita esperança no futuro. Um abraço e boa noite para todos. Exatamente, doutor João. Doutor Pedro. Eu agradeço mais uma vez o convite, Maria Tereza e Thiago. Foi um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, aprendi bastante também, gostei das palavras do doutor João. E deixar uma palavra também de incentivo aí para os advogados, se capacitem, existe mercado sim para todos, vamos resolver o problema das pessoas. E, bom, um abraço a todos, uma boa noite. Isso daí. Doutor João, gostou do bate-papo? Porra, maravilhoso. Fera. Podia fazer uma foto nossa aqui. Vai ter uma Pode, foto. Vai ter uma foto. Vai cobrar direito demais. Pedro é complicado. Advogado novo, vocês querem tudo aí. É bonitão. Direito de imagem, é difícil. Tem um direito de imagem. Estou para trás dessa situação de posicionamento, preciso me alinhar com essa turma que está chegando. Atleta, gente que é atleta, direito de imagem a roda. Porque foi um momento importante aqui, né? Eu achei bacana o bate-papo, o recado para a Jovem Advocacia. Não é? E é isso daí, Maria Tereza. Maravilhoso. Mais uma quinta missão cumprida. Uma quinta da lei. Muito bem cumprida. Fantástico. Depois do programa não é sem lei, continua com lei, não é mesmo? Continua, com certeza. A lei é só aqui. Doutor João, doutor Pedro, muito obrigada. Foi um prazer tê-los aqui. Espero que voltem sempre e estejam sempre aqui conosco, tratando de outros temas e de temas tão importantes quanto ao que a gente tratou hoje, né, Thiago? Exatamente, a porta está sempre aberta. Vocês fiquem à vontade, que para a gente é uma enorme satisfação recebê-los. Com certeza. Para você que nos deu o privilégio de ficar até o final, lembrando que amanhã é o bate-papo das 6 às 6 da manhã, é reprise, quinta-feira ao vivo, sexta-feira é reprise das 6 às 7, domingo a partir das 15 horas, os programas vão ao ar novamente. Aquele recado final de que o bate-papo das 6, doutor João, é de quarta a sexta, mas só a quinta é a da lei. Fiquem com Deus, boa noite, um excelente resto de semana a todos. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida.